Pra quem não me conhece, meu nome é Michelle e é treta quando você não sabe como as coisas são feitas. Eu acho que a minha imagem tá um pouco verde. Vou ver se eu arrumo isso na edição. Mas se eu não conseguir arrumar, desculpa. Eu não sei porque que tá verde. Gente, hoje é o grande dia da estreia de Animais Fantásticos e Onde Habitam. E eu resolvi que eu ia fazer uma coisa muito legal pra vocês. Uma dupla de vídeos inspirada nesse assunto. Eu sou muito fã do universo Harry Potter. E depois de muito pensar o que eu poderia fazer que seria legal pra esses vídeos, eu acabei decidindo por uma coisa que fez mudar a minha visão completamente sobre os filmes, que é falar sobre o making of, como que as criaturas são feitas por trás das câmeras. Então nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre as criaturas dos filmes de Harry Potter. Então não necessariamente elas vão aparecer nessa nova leva de filmes do Newt Scamander, mas como eu peguei as criaturas mais importantes, tipo as que mais aparecem durante os filmes na saga Harry Potter, existe uma chance muito grande que elas apareçam nos filmes de Newt Scamander. Afinal, as criaturas mágicas deste universo, elas existem desde sempre, desde antes do Harry nascer e depois do Harry falecer também. No segundo filme, que talvez não saia essa semana, eu acho que vai sair só na semana que vem, eu vou usar o próprio livro do Newt Scamander para extrair algumas curiosidades para falar para vocês sobre as criaturas mágicas, como se a gente estivesse dentro do universo de Harry Potter, assim, curiosidades que vocês precisariam saber se fossem bruxos, estivessem lidando com essas criaturas, vocês iam precisar saber dessas coisas. Lembrando que eu fiz esse vídeo com a ajuda do incrível, maravilhoso, super vale cada centavo que eu paguei nele, Livro das Criaturas de Harry Potter. O meu não está aqui comigo porque eu emprestei pra minha irmã, mas eu vou deixar uma fotinho dele aqui pra vocês saberem qual que é. Antes de começar a falar do making of em si, eu vou dar uma introduçãozinha. Desde os primeiros filmes de Harry Potter, os designers de criatura, eles usavam como parâmetro o naturalismo, já que esses animais não tinham um comparativo real pra se basear. Então eles faziam, por exemplo, observavam um pássaro e um cavalo e depois eles iam lá e faziam um hipogrifo. Além disso, eles procuravam fugir do óbvio e fazer uma reinterpretação para algumas criaturas que elas são mais conhecidas, tipo lobisomem, centauro, sereia, essas coisas. Geralmente, mesmo que a maioria das criaturas fossem feitas em CG, que é a computação gráfica, eles tinham uma oficina de criaturas que sempre criava um modelo em tamanho real, com as texturas e os pelos e tudo mais. Vamos começar falando dos centauros. Na hora de criar os centauros, os designers de criatura perceberam que quando eles eram retratados na antiguidade, era sempre literalmente o torso de um homem em cima do corpo de um cavalo. Então eles resolveram reinventar um pouco as coisas e fazer com que ele fosse um animal humanizado. Então eles têm o rosto mais comprido, a testa mais larga, os olhos mais afastados, as orelhas pontudas também são mais perto do topo da cabeça, então você não sabe aonde que começa o animal, onde que começa o homem, essas coisas. No primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal, eles fizeram um centauro totalmente CG, mas em A Ordem da Fênix, eles acabaram criando aqueles modelos em tamanho real mesmo, fazendo lá dentro do estúdio, para servir de referência aos artistas e também para criar aquela linha de olhar dos atores, sabe? Para eles saberem, tipo, para onde que eles estão olhando, para não ficar, tipo, o cara tá olhando para cá e aí o centauro tá, tipo, ali, sabe? Essas coisas esquisitas, assim. Para criar o couro deles, eles usaram uma técnica incrível chamada flocagem. Como que ela funciona, Michelle? Primeiro, eles passavam cola no modelo inteiro. Depois, eles aplicavam uma descarga elétrica em cima, disparavam os pelos que ficavam grudados e eriçados, e aí eles tinham que pentear os pelos pro lado que eles queriam que os pelos ficassem. Tudo isso em menos de 40 minutos, senão eles tinham que começar do zero esse processo. Desde o início da escultura dos centauros até ele finalizado lá com as joias, com as armas, que eram todas feitas à mão também, rolou um processo que durou 3 meses e precisou de uma equipe de 40 pessoas. Agora eu vou falar das acromântulas, só que mais especificamente do Aragog, porque a gente não conhece outras, eu acho, em Harry Potter. Talvez a gente conheça em Animais Fantásticos, não sei. Na hora de criar o Aragog, os designers pensaram em fazer ele totalmente CG, mas depois eles mudaram de ideia e resolveram fazer só os filhotes digitalizados. A oficina de criaturas percebeu que sairia mais barato construir uma acromântula do que fazer ela em CG, e além do mais, ia permitir que ela falasse e andasse de uma forma mais natural. Eles fizeram o Aragog usando um sistema chamado Aquatronics, onde ele usa tubos de água para fazer aqueles movimentos da pata dele, assim, mas com uma malemolência, sabe? Como ele tinha cerca de 5 metros, eles perceberam que aquele sistema de animatronics não ia servir para dar aquele jeito mais
silencioso e amedrontador que as aranhas têm. As patas traseiras, elas eram operadas por titereiros, que é aquela galera que controla os puppets, como é que é o nome? Fantoche. Aquela galera que manipula os fantoches por aquelas madeirinhas, sabe? Elas operavam as patas de trás. E as patas da frente, elas eram operadas por um sistema meio de controle remoto. A boca do Aragog também tinha um sistema acionado por voz, então toda vez que a voz saía, a boca se mexia. Então o Harry e o Ron conseguiam conversar com ele em tempo real e fazer as reações, reagir ao que ele estava falando ao mesmo tempo que estavam gravando. Ele foi completamente refeito para o Enigma do Príncipe, porque eles queriam passar uma sensação de velhice, então eles foram lá, colocaram todos os pelinhos um por um no Aragog, não sei o que lá, e fizeram ele muito mais pesado também, porque eles queriam dar a sensação de que era uma aranha, um ser vivo, virado de costas, fazendo peso no chão, morto ali, como ele devia ser. O Aragog era tão adorado que a equipe de design de criaturas usou uma pulseira preta quando aquela última cena foi gravada. Para fazer o bicuço, os designers de criaturas se basearam no que existia já sobre hipogrifos na mitologia e também especificamente no pássaro águia dourada. Para desenvolver os movimentos do bicuço, eles estudaram o voo dos pássaros e o gingado dos cavalos, além de consultar vários veterinários e fisionomistas para saber se as asas e as patas do bicuço tinham proporção real. Os desenhos iniciais foram transformados em modelos computadorizados para eles poderem testar os movimentos dele mesmo, tipo o voo, o pouso, galopada, essas coisas, além de também testar a personalidade do bicuço, que é ao mesmo tempo majestosa e tão arisca. Foram feitos 4 modelos do hipogrifo para serem usados em situações diferentes. Um deles foi criado digitalmente para quando ele fosse andar ou voar, e os outros 3 foram feitos em escala real. Um para cenas de primeiro plano, outro para cenas de segundo plano, e um terceiro que é aquele bicuço condenado que ficava perto da cabana do Hagrid, acorrentado lá, esperando a hora de perder a cabeça, sei lá. Como todos eles tinham que ser idênticos, a metade pássaro foi feita com penas cortadas, pintadas e coladas uma a uma à mão. Todas elas foram feitas pelas pessoas uma a uma. E a parte cavalo foi feita com aquela técnica de flocagem que eu falei nos centauros. Olá, amigos! Aconteceram vários imprevistos e aí agora eu vou ter que gravar aqui nesse lugar que vocês nunca viram na vida de vocês, porque sim, e tem uma coelha no fundo mesmo, e ela vai ficar ali, é a Beto. Eu não sei como é que vai ficar o som, nem como é que vai ficar a iluminação. A iluminação eu sei que vai ficar ruim porque tem uma luz atrás de mim e nenhuma na frente, então é assim mesmo, senão não tem vídeo hoje. Agora eu vou falar pra vocês de uma criatura que é uma das minhas preferidas, que é o Testralho. O Testralho é uma criatura que existe somente no mundo de Harry Potter, então os designers tiveram que usar apenas a descrição deles do livro para fazer essa criatura de forma tão perturbadora. Apesar dele ter sido feito no computador, a oficina de criaturas acabou fazendo um modelo dele em tamanho real para ver se a envergadura de 9 metros de comprimento ia caber dentro do cenário da Floresta Proibida. Como ele é super magro, os designers fizeram um esqueleto bem detalhado com uma pele fina por cima e determinaram que ele seria pintado de uma cor mais clara do que o preto absoluto que era o couro dele nos livros, para ficar mais harmonioso na hora das filmagens. Então eles acabaram pintando com o que eles chamam de tigrado. Tem algumas listras cinza mais escuro, um pouco de preto, um pouco de cinza claro, um pouco de cada coisa. Rolou um ajuste interessante uma vez, porque ele só levava uma pessoa de cada vez em A Ordem da Fênix. Mas eles precisaram alongar a coluna do Testralho em Relíquias da Morte parte 1, porque aí ele levava 2 pessoas dessa vez. E eles fazem isso de uma forma que ninguém acha esquisito. Tipo, nem se você assistisse os filmes um seguido do outro, você ia parar pra pensar, nossa, mas ele era tão curtinho, como é que tá cabendo 2 pessoas agora nas costas dele? As cenas de voo, elas eram misturas de tomadas aéreas, juntamente com umas cenas dos atores sentados em cima de um torso em tamanho real, num fundo azul. Esse torso, ele tinha vértebras articuladas, então ele fazia movimentos que os atores podiam reagir na hora. Percebe como esses modelos em tamanho real, que muitas vezes são até mais baratos do que a versão CG, ajudam muito na naturalidade de uma cena que ela é completamente real? Olha essa foto aqui da Luna mostrando pro Harry um Testralho bebê. Eles disseram que nessa cena onde a Luna dá comida pro Testralho bebê, o Testralho tinha as pernas tão longas que eles não estavam conseguindo fazer ele abaixar pra pegar a comida no chão. Então eles fizeram um negócio meio como as girafas fazem, que elas afastam um pouco as pernas assim, ó, pra abaixar e pegar a comida. Já na criação dos Dementadores, que eles são criaturas sem uma estrutura perceptível, os artistas criaram uma forma esquelética
robótica só pra sugerir que tinha alguma estrutura embaixo de todo aquele pano quando ele flutuasse por aí, e cobriu ele com mortalhas negras e um capuz. Os designers trabalharam juntamente com a galera de figurino pra descobrir qual tipo de tecido ia ser melhor na hora dessas cenas de flutuação, assim, qual que ia ficar mais bonito e etc. E rolou o mesmo problema que rolou com os testralhos, porque como os dementadores aparecem só em cenas de noite muito escuras, não podia ser tudo preto, então eles tiveram que colocar uma cor mais clara do que o preto absoluto. E os designers usaram como referência para criar os dementadores corpos embalsamados com mortalhas apodrecidas. Os produtores precisavam passar a comunicação dos dementadores através dos movimentos, já que eles não falavam. Então foram feitos vários testes para ver como é que eles iam fazer esse negócio. Foram feitos vários testes de efeitos de luz, efeitos de vento, passar o filme ao contrário, deixar em câmera lenta, gravar embaixo d'água, mas nenhum desses deixou eles muito satisfeitos. Então eles acabaram pegando essa parte de gravar embaixo d'água como referência e fizeram os dementadores tudo em CG mesmo. Aí uma coisa interessante é que os dementadores, eles possuem sua própria gravidade. Então é por isso que às vezes eles estão flutuando por aí, ou então tá batendo um vento muito forte, essas coisas, e a mortalha deles, ela se move de forma independente do vento. É porque eles geram sua própria gravidade. Para o filme A Ordem da Fênix, os produtores queriam que tivesse mais parte deles à mostra. Então eles tiraram o capuz e repuxaram as mortalhas para que ficasse em evidência o crânio e o peito deles. Eles também queriam braços para segurar o Harry durante um ataque, e eles até pensaram em fazer esses braços com a própria mortalha, como se tira delas fossem que nem braços de polvo. Mas eles acharam que ia ficar muitos braços e ia acabar distraindo as pessoas, então eles apenas puxaram um pouco a mortalha e deixaram aquelas mãos cadavéricas assim deles pra fora. E é isso. Eu peguei apenas 5 criaturas porque eu acho que esse vídeo ia ficar muito grande, mas no livro das criaturas de Harry Potter tem muitas outras, além de ter muitas imagens que eu não consegui colocar aqui. Eu vou ver se eu encontro umas imagens boas na internet pra ilustrar esse meu vídeo, senão eu vou ter que usar as fotos que eu tirei do meu próprio livro, então vocês me perdoem. Eu espero que com esse vídeo vocês tenham ficado mais animados ainda pra ir assistir Animais Fantásticos e Onde Habitam. E quando vocês estiverem assistindo o filme, vocês imaginem quanto trampo que deu pra fazer todas aquelas criaturas, e que vocês saibam também que além do CG, tem muito modelo em tamanho real por trás disso, então achem mais fantástico do que os Animais Fantásticos são só por eles mesmos. Se você assistiu até aqui, provavelmente você gostou, então deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve aqui no canal pra você não perder o próximo vídeo que eu vou fazer sobre Animais Fantásticos também. Aqui na descrição tem o link dos meus parceiros pra vocês irem lá acessar, conhecer eles, e eu vou deixar o link também pra vocês comprarem esse livro no lugar mais barato que eu encontrar. E uma dica, o meu livro eu paguei só 40 e poucos reais, 44 reais eu acho, porque ele tava com um defeitinho na capa. Dentro ele tá perfeito, impecável, mas tinha um defeitinho na capa, tava 40 e poucos reais. Então, se eu puder deixar essa dica treta pra vocês que não são, tipo, muito perfeccionista com a questão dos seus livros, peguem esses livros com um pouquinho mais de defeitinho que vale muito a pena. Eu economizei, tipo, mais de 100 reais nesse livro. Me segue nas minhas redes sociais, eu sempre esqueço de falar isso, mas hoje eu não esquecia. E até a próxima!